prof. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o seu trabalho aí na Universidade Federal de Sergipe, sobre todos os contextos que a senhora estiver envolvida. É muita coisa. Então, veja, a minha, né, eu sou professora do Departamento de Serviço Social, eu faço pesquisa, sou pesquisadora também, e o que marca a minha trajetória na Universidade Federal de Sergipe é, de fato, né, a luta antirracista. Por quê? Veja, eh, hoje, por exemplo, 50% das vagas na universidade, né, essas vagas são destinadas a pessoas, negras, né, pretas, pardas, indígenas, né, através das cotas. Ora, essas cotas, elas não são doações, né, essas cotas, elas são fruto da luta do movimento negro, principalmente nesse país, né. A luta do movimento negro, ela é uma luta, né, logo após a abolição, entendeu. Então, isso é uma questão. Então, por exemplo, né, no serviço social, por exemplo, pouco se falava da questão racial, né. E aí, assim, eu como uma pessoa preta, vindo de onde eu vim, né, passando pelas sabe, pela questão do racismo, da violência do racismo, eu não poderia, né, estar na UFES e não pautar isso. Então, assim, a partir disso, né, eu coordeno um grupo de estudos e pesquisas que faz pesquisa sobre o racismo, né, e não apenas pesquisa, mas também faz algumas ações de extensão, e nessas ações de extensão a gente procurou, né, agregar aí, né, a juventude preta, estabelecer, fazer debates sobre o racismo, e aí uma coisa que a gente observou muito é como a universidade, né, não é uma bolha. A universidade, né, ela, como parte dessa sociedade racista, né, ela também é violenta, né, ela também tem os seus, também tem, os seus problemas, né, em relação ao racismo, né, porque ela parte dessa sociedade e essa sociedade sendo racista, né, na universidade, obviamente, nós, também temos problemas, né, com relação à questão das violências, né, o racismo, né, a LGBTQIAPN+, fobia, e isso, né, todas essas violências, né, elas precisam ser estudadas, elas precisam ser, enfrentadas. E a gente enfrenta, né, também as violências estudando elas, né. Por quê? Porque a partir dos estudos a gente também propõe, né, alternativas para conter, né, alternativas também para enfrentar essas violências. Então, né, a minha trajetória tem sido marcada mesmo, sabe, pelo debate, pela pauta, pautando mesmo a questão da violência, do racismo, né, com estudantes, né, enfim. E também eu faço pesquisa, né, como eu disse, eu pesquiso o racismo, na realidade brasileira, tá. E a gente observa, né, que a partir, né, dessa minha inserção, né, hoje, a gente tem um serviço social que, reformulou aí o seu currículo,
que pautou, né, dentro do seu currículo aí disciplinas que tratam do racismo, né? Através desse trabalho de pesquisa hoje, eu sou convidada, né, para vários lugares, né, para falar sobre a questão do racismo, sobretudo do racismo e da questão social, nesta vinculação, né, porque quem é do serviço social trabalha com questão social, e aí, assim, não dá para desvincular, né, a questão social do racismo, não dá para desvincular de jeito nenhum. Por exemplo, hoje, atualmente, né, algumas universidades, ao fazer concurso público para professores, né, principalmente do serviço social, coloca aí nas suas referências, né, o que eu produzo em termos intelectuais. Então, quando eu, gafanhoto, coloco, né, meu nome é luta, é porque assim, a nossa luta, ela é no cotidiano, ela é lá na base, na prática, mas também fazer pesquisa, né? A luta intelectual, ela é muito importante hoje, né? Você tratar, você pautar, né? A luta, né? Contra o genocídio da juventude negra e periférica hoje, isso é muito importante. A gente não pode, por exemplo, se acomodar e achar que nada acontece vendo a juventude ser, né, ser morta, né, da forma como vem. Então, assim, o meu trabalho na UFES, né, é um trabalho de ensino, mas eu faço pesquisa, eu também faço extensão em comunidades quilombolas, nessa perspectiva, né, de estar aí contribuindo para que o povo preto, para que esta população, ela realmente possa construir, sabe, uma outra realidade, né? Máximo respeito, bro. Trabalho muito importante para os jovens, né? Massa demais.